Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 23/5, solenidade de Pentecostes. Vamos ouvir e meditar o Santo Evangelho, que se encontra em João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, e sendo fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebeu o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nesse domingo, dia do Senhor, dia de Pentecostes, estamos celebrando, meditando o dia que aconteceu a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos que estavam reunidos em um determinado lugar. A partir de então, daquele momento, os discípulos começaram então a anunciar a boa nova do Cristo ressuscitado. Mas focando no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus um dia, os discípulos estavam no lugar, fechados, e de repente Jesus aparece e diz a eles: "A paz esteja com todos vocês." E diz novamente que a paz esteja sobre todos vocês. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu vos envio em missão. Depois soprou sobre eles e falou: "Recebeu o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem, eles não serão perdoados." Meus filhos, Pentecostes nos ensina que o início da igreja começou a partir de então, a vinda do Espírito Santo. E a partir daquele momento, os discípulos começaram a pregar e anunciar a boa nova da salvação. E a ação do Espírito Santo na igreja foi se expandindo como até hoje. Os discípulos receberam do Senhor uma missão: ide e anunciai. Vocês são testemunhas de tudo isso. Pela força do Espírito Santo, vocês serão testemunhas de tudo que vocês ouviram. Vai e anuncie o reino de Deus. Vai e anuncie a boa nova da salvação a todos os lugares que vocês forem enviados. Preguem a penitência, preguem a misericórdia, a conversão. E disse a ele: "Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados." Ou seja, entra aqui o pecado, o sacramento da confissão, onde os pecados são perdoados. Tudo pela ação do Espírito Santo, e assim a palavra do Senhor foi sendo cada vez mais anunciada e assim por diante. Meus filhos, a hoje anunciar o autor da paz, que é Jesus Cristo, hoje cabe essa missão a mim, Padre Roberto, e a você que me assiste nesse momento. Nós somos enviados pelo Senhor hoje, pelo sacramento do batismo, também a levar esse Jesus que é o autor da paz. A paz do Senhor esteja na tua casa, no teu trabalho, na sua vida. É essa paz que hoje nós também, pela ação do Espírito Santo, devemos levar. Filhos, quando nós abraçamos esta missão do anúncio do reino de Deus, quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, não podemos ter medo, não podemos ficar inseguros, não. Quem vai agir é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dará sabedoria, discernimento, força e coragem para anunciar essa boa nova a qual hoje nós somos convidados ou enviados pelo Senhor a anunciar. Meus filhos, se cada um de nós abraçar na nossa missão, com certeza tantas e tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo passarão a conhecê-lo.
e o conhecendo, com certeza vão mudar de vida. Não tenha medo de dar o seu sim. Que a ação do Espírito Santo leve você a levar Jesus, esse autor da paz, o autor da misericórdia. Filho, filha, quantas e quantas pessoas que vivem em situação de pecado tão complicada porque não conhecem o autor da misericórdia. Jesus falou assim: ide, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Ou seja, prega a misericórdia, o perdão, aqueles que se arrependerem serão perdoados. E muitos não conhecem esse Deus que é da misericórdia, que é compaixão, que é bondade. Portanto, meus filhos, nós precisamos evangelizar, precisamos levar a boa nova da salvação. E repetindo o que eu disse para ficar bem frisado, há muitos que não conhecem o Deus da misericórdia e caminham, vivem em condições de pecado tão complicada, porque não conhecem Deus da misericórdia. Não conseguem compreender ou enxergar que existe um Deus que está disposto a perdoá-los. Portanto, meu filho e minha filha, que nós possamos a partir de então, pela força do Espírito Santo, que nos dá força, coragem, a levar-se Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é vida, e mostrar que existe um Deus que é amor, um Deus que é perdão e um Deus que é misericórdia. Filhos, precisamos evangelizar. Eu peço a você que me ajude a divulgar esse canal, compartilhe, também que você se inscreva nele, se você ainda não se inscreveu, e vamos evangelizar, porque Jesus precisa ser mais conhecido. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.